Os irmãos Ibrahim e Pedro Henrique de Oliveira ficaram conhecidos como os Irmãos Necrófilos durante a década de 1990, após uma série de assassinatos brutais que cometeram ao longo de anos. Eles mataram 8 pessoas entre 91 e 95 e praticaram necrofilia com os corpos. Seus crimes ocorreram na região de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Após 4 meses de buscas intensas, Ibrahim foi morto pela polícia no final de 95. Pedro Henrique foi preso e está atualmente no presídio de Maricá. Seus crimes cruéis, resultando na morte de 10 pessoas, além da prática de necrofilia, deram aos irmãos o apelido de Irmãos Necrófilos. Eles provocaram medo e revolta na população que vivia na região onde eles atacavam. Quando falamos em psicopatas, um nome que certamente vem à mente é Samuel Little. Considerado pelo FBI como o maior serial killer dos Estados Unidos, Little confessou ter matado 93 pessoas entre os anos de 70 e 2005. Little era conhecido por sua capacidade de manipulação e por sua frieza. Ele conseguiu enganar suas vítimas e as autoridades por muitos anos, deixando um rastro de terror por onde passava. Os crimes de Little eram brutais e calculados. Ele escolhia suas vítimas, geralmente mulheres vulneráveis, e as matava sem remorso. Sua capacidade de parecer normal enquanto escondia seus impulsos assassinos o tornou um dos psicopatas mais temidos da história. Apesar de ter sido finalmente capturado e condenado, o legado de terror de Little continua a assombrar. Ele é um lembrete sombrio da capacidade humana para o mal e da importância da justiça. Calcula-se que durante o período entre dezembro de 2000 e fevereiro de 2001, Vic Jackson tenha sido responsável pela morte de aproximadamente 20 pacientes enquanto exercia sua função de enfermeira no hospital localizado na pequena cidade de Nocona, no estado do Texas. Muitas das vítimas de Jackson foram ignoradas, pois eram pacientes idosos cujas mortes não levantavam suspeitas. Contudo, a situação mudou drasticamente quando os administradores do hospital notaram o desaparecimento de vários frascos de um potente relaxante muscular que paralisava a capacidade respiratória dos pacientes. A investigação se voltou para Jackson quando perceberam que ela foi a última pessoa a entrar no quarto de um dos falecidos. Apesar de ter sido encontrada uma seringa contendo vestígios da substância em seu lixo, Jackson só foi detida em 2002. Em 2006, foi considerada culpada pela morte de 10 pacientes e sentenciada à prisão perpétua. Condenado à prisão perpétua em 2015, Mikhail Popkov é um serial killer e necrófilo que operou na Rússia entre 92 e 2010. Antigo policial e guarda de segurança, sua estratégia envolvia oferecer caronas gratuitas a mulheres na beira da estrada. Ao vestir seu uniforme policial durante os ataques, Popkov ganhava a confiança de suas vítimas que prontamente aceitavam entrar em seu carro. Apelidado de O Lobisomem devido à extrema brutalidade de seus atos, ele foi sentenciado pela morte de 78 mulheres com idades variando entre 16 e 40 anos em diversas cidades russas. Após quase 2 décadas evitando as autoridades, Popkov foi detido em 2012 através de análise de DNA. Em 2020, ele admitiu ainda mais homicídios, elevando o total de suas vítimas para 83. No coração da Itália, uma história macabra se desenrola na tranquila Correggio. Leonarda Cianciulli, a saponificadora de Correggio, ganhou notoriedade por seus crimes hediondos durante a década de 1930. Em uma tentativa desesperada de proteger seu filho da guerra, Leonarda sacrificou 3 mulheres, transformando seus restos em sabão e bolos, acreditando em superstições obscuras. Em julho de 1946, Leonarda foi sentenciada à hospitalização durante 3 anos em um asilo criminal, além de 30 anos de prisão. Ela morreu aos 76 anos, vítima de uma apoplexia cerebral. Andrei Romanovich Chikatilo, nascido em 16 de outubro de 36, é um dos maiores assassinos em série da história. Chikatilo era um professor infantil e um militante comunista, conhecido como o açougueiro de Rostov, o estripador vermelho e o estripador de Rostov. Chikatilo foi condenado por matar, mutilar e canibalizar pelo menos 52 mulheres e crianças entre 78 e 90. Chikatilo confessou 56 assassinatos e foi julgado por 53 deles em abril de 1992. Ele foi condenado e sentenciado à morte por 52 desses assassinatos em outubro de 92. Chikatilo foi executado por um tiro em fevereiro de 1994. Jeffrey Lionel Dahmer
nascido em 21 de maio de 1960, é um dos mais notórios assassinos em séries da história. Conhecido como Canibal de Milwaukee, Dahmer foi condenado por matar e desmembrar 17 homens e garotos entre 1978 e 1991. Seus crimes eram particularmente hediondos, envolvendo estupro, necrofilia e canibalismo. Após ser condenado a 16 penas de prisão perpétua, Dahmer foi assassinado por outro detento em 1994. Pedro Alonso Lopes, nascido em 8 de outubro de 1948, é um dos mais notórios assassinos em série da história. Conhecido como o Monstro dos Andes, Lopes foi condenado por matar e estuprar mais de 300 pessoas em 3 países, Colômbia, Peru e Equador. Lopes ficou conhecido em 1980, quando levou a polícia aos túmulos de 53 de suas vítimas no Equador. Após cumprir 20 anos de pena máxima no Equador, ele foi libertado em 1998 e nunca mais foi visto. É difícil acreditar, mas uma senhora idosa foi a mente por trás de atrocidades em São Petersburgo, revelando que a aparência pode enganar. A idosa Tamara Samsonova foi pega em flagrante, carregando restos humanos em sacos plásticos e uma cabeça dentro de uma bacia, após uma série de assassinatos e canibalismo em São Petersburgo. A vítima, Valentina Ulanova, de 69 anos, foi assassinada e os seus restos encontrados, levando a polícia a uma busca intensa pelo criminoso que os levou até Tamara. Durante o interrogatório, Tamara não negou o assassinato e confessou ser canibal. Em sua casa, os oficiais encontraram um diário detalhado sobre seus crimes, incluindo como ela consumia as vítimas. O diário de Tamara revelou detalhes chocantes sobre seus crimes, incluindo assassinatos ocorridos em diferentes anos, como o de um inquilino em 2003 e o suposto desaparecimento do marido em 2005. Tamara possuía livros de magia negra em sua casa. Foi presa em 2015, condenada à prisão perpétua. Em uma vila tranquila, um segredo sombrio se esconde. Amarjad Sada, o serial killer mais jovem do mundo. Nascido em 1998, em Bihar, na Índia, Amarjad Sada chocou o mundo ao cometer assassinatos brutais com apenas 8 anos de idade. Entre 2006 e 2007, Sada ceifou a vida de 3 pessoas, incluindo membros de sua própria família, sem mostrar remorso. Os crimes de Sada abalaram a vila, especialmente quando suas vítimas incluíam um primo de 6 anos e até mesmo sua própria irmã, de apenas 8 meses de idade. Apesar da brutalidade dos crimes, a lei indiana proíbe que crianças sejam presas ou sentenciadas à morte. Sada foi enviada para um orfanato, onde aguardaria até completar 18 anos. Após ser libertado do orfanato em 2016 aos 18 anos, Amarjad Sada desapareceu sem deixar rastros. Desde então, seu paradeiro